Boa noite, minha rapaziada. E aí? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Bom, tô aqui dando um rolê, resolvendo as paradas. Então, porra, tô andando aqui dentro do condomínio da minha tia e tal. Então, porra, por que não trocar uma ideia sobre o Botafogo, rapaziada? Mas vamos lá. Seguinte, dois tópicos aí que viraram notícia aí nas últimas horas. Um sobre um jogador de saída, pelo menos temporária, e o outro, um jogador com possível chegada que me anima muito, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. Primeiro de tudo, a situação do Carlos Alberto. Tá importante ressaltar. Carlos Alberto, jogador da equipe do Botafogo. Foi comprado, né, os direitos dele foram comprados do América Mineiro. O Botafogo pagou ali, né, para ter o jogador em definitivo. Ele que estava emprestado pelo América, né, desde o ano passado, né, desde do início do ano passado. Ano passado de fato, né, estamos em 2024, já é o primeiro dia. Mas não fará esse primeiro semestre, certo? Fase de grupos da Libertadores, pré-Libertadores, Campeonato Carioca. Não fará com a camisa do Botafogo, tá? De acordo com as informações que vieram, né, à tona na manhã dessa segunda-feira, já desse dia 1º de janeiro, ele está de malas prontas para defender o Molenbeek. Beleza, rapaziada? Então, o Carlos Alberto aí, portanto, se despedindo do Botafogo, pelo menos temporariamente, para jogar no Molenbeek, para atuar pelo Molenbeek lá na Bélgica. Molenbeek que nesse momento está na zona do rebaixamento do Campeonato Belga. Já era uma missão muito difícil, né? A grande expectativa, né, do Molenbeek, o projeto, o desafio era ficar, né, na primeira divisão do futebol da Bélgica. Não estão conseguindo concretizar isso. E aí une o útil ao agradável, né? O Botafogo ele tá buscando novas peças e vai ter que emprestar alguns jogadores. Carlos Alberto, portanto, vai para o Molenbeek. Tenta, né, reforçar, né, em termos técnicos, o time belga na luta para ficar na primeira divisão da Bélgica. Inclusive, Carlos Alberto vai se encontrar, né, reencontrar, melhor dizendo, o treinador com quem ele teve a melhor fase no Botafogo, em termos de gols, em termos de protagonismo, que foi o Caçapa, certo? Carlos Alberto fez aquele gol no Vasco, aquele gol no Grêmio, o gol também contra a equipe do Patronato na Copa Sul-Americana. Carlos Alberto viveu ali uma fase muito artilheira, né, com o Botafogo, tá certo? Então a situação, ela é essa, né? Brano, mas eu não concordo. Então assim, eu também não... Eu acho que existem alguns jogadores dentro do elenco do Botafogo que tem um nivelamento técnico menor, tá? Eu não vou dizer nivelamento técnico menor, tá? Que aí eu estaria sendo injusto, tá? Mas tiveram números piores. E o Carlos Alberto é quem tá indo para lá, certo? Talvez seja um útil agradável. Pô, o Botafogo tá precisando emprestar alguns jogadores. O Botafogo precisa, o Molenbeek tá precisando desse reforço. Um jogador com essa característica, um jogador de passada larga, tudo mais. A gente sabe que o Caçapa gosta muito dele. Cláudio Caçapa é o técnico do Molenbeek. E embora ele tenha tido números até melhores que alguns jogadores, o próprio Segovinha, né? O Segovinha ele teve mais assistências que o Carlos Alberto, mas o Carlos Alberto teve mais gols, certo? Mais chances criadas, inclusive, em um determinado momento. A gente lembra daquele fatídico lance do Tiquinho, né? Que ele perde o pênalti contra o Palmeiras. Quem faz uma jogadaça de trás do meio campo é o Carlos Alberto, que desencadeia no pênalti. Então, a situação é essa. O Carlos Alberto, portanto, deixando o Botafogo. E lembrando, por 6 meses, tá? Acabou a temporada europeia, acabou maio. Em junho, o Carlos Alberto está de volta ao Botafogo por uma sequência ali de disputa de fase de grupos de Copa Libertadores, para disputa do Campeonato Brasileiro, para eventual disputa que vai estar começando da Copa do Brasil. Portanto, não é um empréstimo de 1 ano, né? A gente não é que a gente não vai ter o Carlos Alberto durante o ano, tá legal? Agora continuando, tá, gente? Entrevista do diretor do Corinthians, importante ressaltar. O diretor do Corinthians, que é o Rubão,
é o homem forte do futebol dessa nova gestão do Corinthians, que tem o Augusto Melo como seu novo presidente. Ele concedeu uma entrevista dizendo que ele conversou com o staff ele teve contato tanto com o staff do Rollheiser, meio atacante, do Estudiantes, quanto com o Benfica, com quem ele tem boa relação, certo? Uma entrevista dele, ou seja, falas oficiais em entrevista de um dirigente do Corinthians a respeito do Rollheiser, falando que a negociação com o Corinthians está muito difícil, dizendo que, na opinião dele, vai virar um leilão entre Benfica e outro clube brasileiro, e que quando ele foi tentar descobrir, né, qual era esse clube brasileiro, ele viu que era o Botafogo, né, que o jogador estava muito bem apalavrado ali com o Benfica, mas aí rolaram algumas divergências, o Botafogo entrou forte, e que a proposta teria balançado o atleta e o staff do jogador para atuar no futebol brasileiro. Portanto, há uma disputa nesse momento entre o Benfica e o Botafogo, certo? A situação de momento é essa. E, cara, me empolga, sabe? Últimas palavras aqui do vídeo, assim, me empolga muito. Porque acho que é um jogador de muita qualidade, acho que é um atleta muito completo, atua em algumas funções diferentes como meio atacante. Acho que ele pode jogar como terceiro homem, acho que ele pode jogar como ponta, é muito driblador, tem boa finalização. Assim, 23 anos, sinceramente eu me empolgo bastante com essa possibilidade. Então, assim, como deu para trás em relação ao Benfica, existe sim a chance de ele jogar no Botafogo. Inclusive, uma outra informação é de que o Corinthians ele está queimado na Argentina. O mercado do futebol argentino não vê o Corinthians com bons olhos. Por quê? Fausto Vera foi comprado pelo Corinthians do Argentino Júnior, calote. Não pagou. Foi na FIFA, Transferban, aí teve que pagar depois. Rojas saiu do Racing, foi contratado. Teve outro jogador que eu também não me lembro qual foi a situação nos últimos 2 anos, tá? Mas Rojas, contratado. E o Corinthians está devendo aí direitos de imagem para o atleta está ameaçando colocar o Corinthians na justiça e ir embora. Ou seja, os clubes... Isso aconteceu não só com o Rollheiser, mas com o Leonardo Godoy. Leonardo Godoy, lateral direito, que estava sendo disputado por 4 times do futebol brasileiro. Corinthians, São Paulo, Botafogo e o Atlético Paranaense. A informação que veio da Argentina, de portais que cobrem os Estudiantes, é de que o time argentino já não queria fazer negócio com o Corinthians, sabendo dessa má fama do clube paulista de comprar os jogadores e enrolar para pagar ou não pagar, certo? E o Leonardo Godoy deve fechar, inclusive, com o Atlético Paranaense. Vamos torcer para que, de fato, o Rollheiser venha para o Botafogo. Eu, sinceramente, estou muito empolgado para isso acontecer. Valeu, um abraço e fui.